Oi pessoal, como estão vocês? Bem, hoje nosso roteiro será um pouco diferente, assim como nos próximos 2 vídeos. Todos os esquerdistas estão se vangloriando da delação forçada de Mauro Cid, que fundamenta toda a acusação contra Bolsonaro e outros da direita. Vou relembrar uma delação que à época foi uma bomba, levando até a prisão do ex-presidente Lula durante o mandato de Dilma. Muitos se esqueceram, mas estamos aqui para lembrar. Assista e ajude a não deixar as acusações de Palocci contra o 9 Dedos caírem no esquecimento. E se algum esquerdista fizer piada, é só mostrar este vídeo. Então, se prepare que vem história. No final, volto para conversarmos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal, ou seja, o de sempre, certo? Vamos ao primeiro dos vídeos. Então, nesse processo 506-31-30-17, depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho. Sr. Palocci, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para fins do julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, Sr. Palocci? Eu prefiro falar, doutor. Excelência, como havia sido estabelecido no início da instrução, a defesa do ex-presidente Lula apenas gostaria de saber, para melhor se posicionar ao longo da audiência, se existe algum acordo de colaboração em curso e qual seria o status, eventualmente, das negociações. O Ministério Público pode esclarecer? Pois não. Nós não temos acordo de colaboração firmado com o réu aqui presente. Ele nos procurou, nós estamos conversando, mas nós não temos nada prometido, nem assegurado, nem garantido, nem ele nos trouxe elementos de prova que estão sendo utilizados em qualquer momento. Era o que eu poderia esclarecer. Tá certo. Então, repetindo, o senhor tem esse direito ao silêncio, certo? E a oportunidade que o senhor tem de falar no processo também, independentemente de acordo ou sem acordo, enfim. Sr. Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E de fato eu queria dizer a princípio que a denúncia procede, os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior, certo, do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Sim. E eu tenho conhecimento que participei de boa parte desses entendimentos na qualidade de ministro da Fazenda do presidente Lula e de ministro da Casa Civil da presidente Dilma. O senhor falou, ou melhor, o senhor Marcelo Odebrecht declarou em depoimento que o senhor era um interlocutor do grupo Odebrecht em relação a essas demandas financeiras da Presidência da República e do Partido dos Trabalhadores. Eu não era um interlocutor de demandas financeiras, era um interlocutor da empresa para o conjunto da relação da empresa com o governo, não só assuntos relativos a contribuições da empresa, mas a metas da empresa, desejos da empresa junto ao governo. A empresa Odebrecht é a maior das construtoras do país, ela atuava em praticamente todas as áreas mais importantes do governo. Então
ela atuou desde o início do governo do presidente Lula. Eu os conheci antes do governo, eu estive com eles desde 94, quando o presidente Lula os conheceu. Em algumas oportunidades esse conhecimento se deu com a minha presença, e portanto eu me tornei amigo dos principais dirigentes da empresa, Dr. Emílio Odebrecht, Dr. Pedro Novis, Dr. Marcelo Odebrecht, desde antes do governo do presidente Lula ter início. Então eu tratava de todo tipo de temas com eles, inclusive de temas ilícitos, inclusive. O senhor Marcelo Odebrecht, na verdade isso foi aprendido antes do senhor Marcelo Odebrecht apresentar, mas isso que foi discutido nesse processo e também no processo anterior, que é uma planilha informal do senhor Marcelo, de nome Produção Programa Especial Italiano, e que retrata aqui cerca de créditos de 200 milhões nessa planilha, que teriam, vamos dizer, segundo o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, seriam valores que eram administrados com o senhor. Isso procede, não procede? O senhor pode me esclarecer? Não, o Marcelo não falou nenhuma mentira, doutor, mas as coisas, do meu ponto de vista, ocorreram de forma diferente. Se o senhor me permitir, eu gostaria de explicar como chegamos nisso. Perfeito. Se o senhor me permitir me estender alguns minutos, pode ser? Claro. Na verdade, durante o primeiro e segundo governo do presidente Lula, as relações da Odebrecht com o governo foram muito fluidas.